Olá, colega médico. Seja bem-vindo a mais um episódio do ProsperiCast, onde a gente reúne alguns médicos, profissionais da saúde, para discutir um pouco mais sobre a carreira, sobre a profissão, o mercado de trabalho, as estratégias, né, e um pouco do dia a dia dos profissionais, fugindo um pouco apenas do conteúdo técnico da medicina, mas sabendo como que eu posso aplicar todo esse conhecimento que eu estudei por muito tempo. Eu já estou na presença aqui de dois médicos, dois profissionais que têm muita admiração, Dr. Bruno Matias e doutora Carolina Leão. Vamos se apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou a doutora Carolina Leão, sou dermatologista, sou natural de Rio Verde, Goiás. Atualmente eu atendo em São Paulo e é um prazer poder estar aqui de novo no Prospere Podcast. Eu sou Bruno Matias, sou médico formado há 12 anos, sou cirurgião, urologista e atualmente eu atuo na área de nutrologia e trabalho em Balneário Camboriú. E quero agradecer aí pelo convite de participar desse podcast. Eu acho que vai ser bem bacana essa conversa nossa. Legal, uma honra receber vocês. E Bruno, já começar, cara, que tem uma coisa em comum, assim, hoje a gente atua em áreas muito semelhantes e ser urologista. Na época do último ano de faculdade, eu comecei a fazer medicurso porque eu falei, vou fazer urologia. Porque, assim, dentro de todas as partes mais tradicionais da medicina, era a única que eu falava assim, cara, nessa vai. Porque nas outras eu não me dedicava. Porque não tinha muito mercado na faculdade, na nutrologia, entender mais essa parte de qualidade de vida, estética, né? E como que foi pra você? Assim, me conta um pouco da sua história, parte da urologia, cirurgia. Bom, é muito interessante o que eu venho acompanhando sua trajetória e eu percebi que você decidiu, né, antes até de terminar a faculdade, você já tinha, né, esse foco na área que você ia trabalhar e tal. Comigo foi diferente, né? Eu entrei muito cedo na faculdade, entrei com 17 para 18 anos. E hoje, olhando para trás, eu considero que eu era muito imaturo. Então, eu não tinha muito algo definido, assim, no que fazer, né? Eu sempre gostei de praticar exercícios, de cuidar da alimentação. Na época, né, não se falava tanto em nutrologia, em medicina integrativa. Era mais foco em doença, né? E eu acho que também, né, por eu ser jovem, não ser tão maduro e não ter não saber exatamente o que eu queria, eu fui muito influenciado pelo prestígio da especialidade, né, dos meus chefes. Eu admirava muito os chefes da urologia, os cirurgiões, né? Então, tendo essa imagem, eu decidi modelar, né, aqueles profissionais. Foi por isso que eu fui para essa área. Então, eu fiz 2 anos de cirurgia geral, tudo na Universidade Estadual de Londrina, né? Lá na UEL. Fiz 2 anos de cirurgia geral e depois fiz urologia. E na cirurgia geral já foi assim, um baque para mim, porque a residência interferiu muito no meu estilo de vida. Então, isso já foi um certo choque para mim, assim. Mas falei, pô, isso é temporário, tudo bem, vamos continuar aqui a trajetória, né? E eu também não tinha influência externa de outros profissionais que trabalhavam nessa área que a gente trabalha hoje, né? E a bolha acadêmica, né? Exatamente. Estava dentro da bolha e não tinha essa visão, né? Não tinha contato com outros profissionais. Você se torna a média das pessoas com quem você convive, então estava ali no tradicional. Passei em urologia e na residência de urologia foi ainda mais difícil. Quando eu estava faltando 6 meses para terminar a residência, né? Então, no total já eram 5 anos de residência. Eu tive um burnout, tive uma crise, né? Quase desisti, quase larguei, né? E por quê? Porque eu não estava conseguindo dormir, não estava conseguindo treinar, não estava conseguindo cuidar da minha alimentação. Aquela rotina, né, de cirurgias, sem você ter um planejamento, me afetou muito. Porque eu gosto muito de viajar, além de praticar atividades físicas, né? Eu gosto de ter essa certa liberdade geográfica. E quando você opera um paciente, você não sabe quanto tempo esse paciente vai ficar internado. Então, se você opera, por exemplo, hoje, que a gente está gravando aqui esse podcast, nós estamos no início de dezembro. Pode ser que um cirurgião que opera um paciente hoje vai passar Natal e Ano Novo vendo esse paciente, né? Caso esse paciente tenha alguma complicação. Isso me gerava muita ansiedade, né? E por isso, provavelmente por isso eu tive o burnout. Também, né,
faculdade extremamente tradicional, com professores e chefes que seguem aquele padrão de alta cobrança, eu acho que isso é importante para um cirurgião, né? Porque o cirurgião ele precisa tomar decisões sob pressão, mas às vezes exagera, né? Então, vivia sob essa pressão. E foi aí que eu continuei, terminei a urologia, mas foi aí que eu comecei a enxergar outras áreas, pesquisar, né, sobre outras possibilidades. E logo que eu terminei a urologia, eu fui fazer nutrologia, né? Então, já tinha isso na minha mente, que eu iria trabalhar com uma área diferente, né? Algo que eu gostasse mais, que eu me identificasse, que eu tivesse mais qualidade de vida, né? Mas foi bom porque eu peguei muita coisa, né, da cirurgia, da urologia, né, algumas áreas específicas que eu atuo até hoje. Eu aprendi muito na residência, né? Na residência também eu tive contato com algumas cirurgias que não eram comuns para para a maioria dos cirurgiões, que foi a área de cirurgia reparadora, reconstruções, dentro da cirurgia plástica e tal. E isso puxou um gancho para muito do que eu faço hoje, né? Então, os primeiros contatos com cirurgias de face, cirurgias reparadoras de região genital também que eu fazia, né? Que a gente fazia na urologia. Eu gostei muito e eu percebi um talento, né? Eu acho que a gente precisa também ter esse feeling de perceber os nossos talentos para poder explorar isso, né? E hoje, finalmente, eu consigo explorar muito esse talento, né? Que foi só uma faísquinha lá naquela época e hoje eu consigo explorar melhor com essa trajetória aí, com essa mudança de carreira, né? Como muitos dizem. E vendo essa história sua, uma coisa me chamou a atenção, que é o que eu prego muito na Prosperi, que geralmente o médico ele vem já numa trilha, aquela questão de respeitar sempre o preceptor, aquela hierarquia da orelhada, tipo, não é muito questionador. Como você vê, assim, você seguiu um certo padrão tradicional. Olhando toda a transição, você consegue dizer o que poderia ter sido diferente que fazeria você mudar o caminho que você tomou? Por exemplo, assim, antes de escolher a urologia, o que faria você ir para uma outra área, tipo a nutrologia, durante a faculdade? Você consegue? Eu acho que a influência, né, de outros profissionais, na época, né, o Instagram nem existia direito ainda, né? Acho que foi 2012 ali que o Instagram começou a se destacar. E eu acho que a rede social é muito bacana porque a gente consegue, é o que a gente estava conversando, né? A gente consegue acompanhar a rotina dos profissionais que a gente admira e tal. Na época não tinha, né? Então, as referências que eu tinha na época eram os meus professores. Porque a vida que eu levava era dentro da faculdade, dentro de hospital. Então, o círculo social acho que influencia muito, né? Talvez se eu tivesse tido a influência externa de profissionais que trabalhassem já nessa área, se eu tivesse visto como é a vida, né? Como a vida pode ser mais leve, eu acho que é isso, né? Ter uma carreira podendo viver uma vida um pouco mais leve. E era isso que eu buscava. Existem pessoas que lidam muito bem com essas situações, né? Que são que têm essa capacidade e essa inteligência emocional para trabalhar com grandes cirurgias, né? Com toda essa pressão. Mas para mim não foi, né, o que eu imaginava que seria. E eu acho que se eu tivesse conhecido outros profissionais, tivesse acesso, né, a materiais como a gente tem hoje nas redes sociais, né, podcasts, enfim, talvez eu teria tomado um caminho diferente. Foi muito bonito, né? Um ato assim de coragem muito grande você fazer isso. Você passou por toda essa trajetória aí de residência, passou porque é uma trajetória muito difícil. Sim. Fez cirurgia, fez urologia, então é uma coragem muito grande que talvez outros médicos podem estar passando por isso e não têm essa coragem, né? Essa determinação. Você sofreu algum preconceito, assim, da classe médica ou alguma coisa, assim, que te deixou triste? Resistência, sim. Você tinha resistência? Eu tinha. Eu era o principal. Eu acho que eu era a principal pessoa que me boicotava. Então, eu
tendo uma conversa com a minha terapeuta um tempo atrás, né? A gente chegou nessa conclusão. Eu tinha realmente muito medo do que os outros iam pensar, do que os meus professores, os meus chefes iam pensar, os meus amigos, né? Só que nunca ninguém chegou diretamente para mim e falou assim, eu já ouvi histórias, né, de profissionais que mudam de carreira, que outro chega e fala, pô, largou a medicina, né? Comigo ninguém nunca chegou e falou isso diretamente. Tenho meus amigos, mas que brincam, assim, não... Hoje eles me apoiam, vêm me perguntar sobre os assuntos, né? Sobre mais essa parte de nutrologia, de medicina estética. Mas realmente, quem me bloqueava mesmo era eu. Era o que eu pensava de mim e o que eu pensava que eu deveria ser. E foi realmente um divisor de águas. Quando eu trabalhei isso, né, em terapia, quando eu decidi que realmente eu não tinha por que ter medo de dizer, né, ou de divulgar que eu estava fazendo isso, a minha carreira, ela deslanchou, assim, foi bem Mas é nítido isso que eu até te fiz essa pergunta eu esperava que era isso, né? Que eu acho que o maior autossabotador, assim, de nós é nós mesmos. É quando a gente não acredita em nós. Sim. Então, às vezes, você até se preocupava com o que os outros iam falar de você. Uma crise de identidade. Isso! Não saber quem você é. Isso. E aí você não era feliz. E eu acho que uma das maiores dificuldades, assim, do médico é a qualidade de vida. É você poder ter essa liberdade de estar aqui gravando podcast, podendo contar essa história, que os médicos escutem isso, né, e levem isso para a vida deles. Mas isso é muito importante. E saber que tá tudo bem a gente buscar qualidade de vida. Né? Buscar ajuda, fazer uma terapia. Claro, porque assim, a gente decide muito jovem que vai fazer medicina, né? A maioria dos adolescentes ali de 16, 15, 16, 17 anos estão decidindo fazer, né, escolhendo a profissão. Aí você decide fazer medicina. Quando você passa no vestibular, é uma imersão que você só vive aquilo. Né? E dentro dessa bolha, como o Hugo falou, a gente passa a ter uma influência muito forte do meio, né? Que é uma área muito tradicional e tem muito ainda aquela visão do sacerdócio, né? Que o médico ele precisa viver em sacrifício, né? Precisa sacrificar a própria saúde, a própria vida em prol do próximo. Mas isso não é verdade, porque você pode sim transformar vidas sem precisar se sacrificar. Até porque se você se sacrifica, você não está bem para ajudar o próximo. Exato. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar, assim. Porque se você está bem, você ajuda o próximo com qualidade. Você tendo uma qualidade de vida, você tá ali para ajudar o seu paciente, ajudar na dor dele. Agora, se você está ferido, se você está insatisfeito, que eu acho que é a principal, assim, felicidade do médico é você estar satisfeito, estar feliz quando você faz algo que você ama. E aí você consegue entregar isso pro seu paciente. Agora, se você não tá... Exatamente, se você não tá, você não consegue entregar. Você compra aquela ideia, você tá junto, é diferente daquele só presta o serviço e mais uma consulta. Não, você tá vivendo aquilo ali, a pessoa sente. É totalmente diferente. Eu dei plantão muito tempo, né, na minha vida. Na residência eu já dava plantão, né? E quando eu dava plantão, eu via outros médicos de plantão ali com 50, 60 anos, totalmente esgotados, né? Visivelmente doentes, né? Então eu falava assim, nossa, será que é isso mesmo que eu quero? Só que a gente demora muito tempo para processar essa informação e tomar uma decisão de mudar de caminho. Porque eu converso com muitos colegas que hoje ainda dão plantão e tá tudo bem caso, né? Seja essa a tua vocação, seja isso que te dá prazer, se você caso isso não prejudique a tua saúde. Ou Só talvez esteja até precisando disso, né? Porque sim, tem médico que precisa. Né? É importante isso para você ter recursos também, porque se você pensa em ter um consultório particular, você precisa de recurso, né? Então, dar plantão faz parte. O problema é aquela pessoa que não consegue sair desse ciclo vicioso, né? De precisar do plantão para pagar as contas e tá lá insatisfeito e tratar mal o paciente. E aí começa a acontecer, aquelas coisas que às vezes a gente vê na televisão, né? Que o médico surta no plantão, né?
Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Isso foi uma coisa que chamou muito a minha atenção quando eu dava plantão. Eu via os profissionais mais velhos e falava, opa, eu não quero ser essa pessoa daqui 20, 30 anos. Perguntei essa questão da resistência. A área que a gente atua tem muito a ver com comportamento humano. Se você não entende comportamento, não é sobre a dieta, não é sobre o medicamento. E eu percebo justamente isso. Assim, você falou, o médico, ele entra... a gente entra jovem na faculdade, por exemplo. Você não tem uma identidade muito bem formada. Saber quem é você. Isso. E o grande problema que eu vejo ainda, não é só na medicina, tem muitas outras profissões, mas como tem essa hierarquia forte na medicina, muitas vezes a pessoa começa a ser induzida a seguir os padrões da sociedade médica porque é o tradicional. Isso. Quando você foge, você tem o quê? Medo de ser julgado, porque como você não tem essa segurança, você volta pra linha. E falta uma rede de apoio também. Totalmente. Né? Porque o cara que sai do tradicional, ele não tem com quem contar. Exato. Quando você está num serviço, numa equipe, você tem com quem contar. Você tem um chefe, você tem alguém para pedir socorro. Sim. Quando você sai dessa rede, você fica sozinho. Sim. Pelo contrário, você pode até ser julgado, né? Eu nunca esqueço, na faculdade, eu fui um dos membros fundadores da Liga de Nutrologia. E, cara, em 6 meses a Liga estava crescendo muito. Porque eu consegui integrar com a educação física, a nutrição. Nunca esqueço, uma vez eu trouxe um médico, a gente colocou 120 pessoas numa palestra, que era muito para a Liga, geralmente era dentro de uma sala, a gente fez no auditório. Aquela palestra fez a gente abandonar a Liga. Porque foi tratado sobre parte hormonal, mas ninguém induziu nada, foi democracia de conhecimento, só trazer a informação, mas tinha resistência ainda. E eu percebo que justamente esse é o grande problema. É igual falou ali, como eu decidi cedo. Eu tive coragem disso justamente porque eu tive um problema durante a faculdade. Ter adoecido durante a faculdade e esse processo me frustrar um pouco com o ambiente e perceber que pouquíssimas pessoas estavam realmente importando comigo, fez eu, na hora que eu vi esses momentos, eles não vivem por mim, então eu não posso abrir mão da minha vida porque o outro vai achar. E outra coisa é a identidade, daí quando você sabe a sua verdade. Se você sabe, você pode ser criticado. Se você deita a cabeça no travesseiro à noite e fala, cara, tranquilo, fiz o melhor que eu podia, estou em paz, estou ajudando pessoas, tá tudo bem. Eu acho que daí você não se afeta. Mas isso não é fácil. Você conseguir romper essa barreira aí. É difícil demais, é muito difícil. Né? Principalmente quando você é jovem, quando você não tem outras influências. Né? Então você acaba... E muita gente passa a vida inteira sem saber a verdadeira identidade ou tentando fazer um papel que não é o que você, né, realmente tem a ver com as tuas características, né? Hoje, e depois que a gente começa no mundo do empreendedorismo, a gente aprende a dar diagnóstico, a tocar uma parada cardíaca, mas a gente não aprende a abrir CNPJ, né? Quando a gente abre um CNPJ, a gente começa a perceber que a gente precisa aprender outras áreas. E nessa segunda etapa, eu achei muito bacana, porque quando eu fui fazer processo de coaching, quando eu fui fazer algumas análises, eu vi que o meu perfil, eu sou mais reservado, eu sou mais analista, eu sou mais planejador, e muitas vezes você é induzido a ter um perfil diferente, mais executor, né? E isso gera um estresse, porque você está tendo que viver num perfil comportamental que não é o teu. Né? E vai totalmente ao contrário da medicina, né? Tradicional. A gente na faculdade não estuda sobre gestão, sobre empreendedorismo. Você é ensinado a sair da faculdade e começar a dar o primeiro plantão. E trabalhar para alguém. Trabalhar para alguém. E não currículo currículo bom, exatamente. e títulos, e sair já fazendo uma residência. Então eu tive essa dificuldade, assim, muito grande, porque eu não sabia o que eu queria. Então, e toda a minha turma do internato, que era só meninas, todas sabiam o que elas queriam. Quero clínica médica na USP e depois fazer cardiologia. Eu quero ginecologia na UFO e eu não sabia. Então eu me sentia um peixinho fora d'água. Eu fiquei completamente... doía, assim, em mim. Nos últimos meses, eu saía magoada, assim. Eu me questionava, falava, gente, eu que sou o problema, eu não sei o que eu quero. E aí foi lá onde eu formei, em Uberaba,
a ginecologia e a obstetrícia era muito forte. Então, assim, os professores eram... Então, era a área que mais dominava lá na faculdade, a especialização. Então, eu falei, vou fazer ginecologia e obstetrícia. E aí, minha mãe olhou pra mim e falou, você não vai dar conta, Carol. Não é o seu perfil. Você não vai dar conta, você vai ser infeliz. Então, pra mim, foi muito importante trabalhar o primeiro ano para eu entender o que eu queria. Então, é isso que a gente sempre fala aqui, que não existe o certo e o errado. Existe o que te faz feliz. Exato, exato. E você também foi influenciada pelo prestígio da especialidade dentro da faculdade. Isso é muito importante, assim, para quem está se formando, né? Então, eu acho que essas iniciativas, né, iguais a essa, podem ajudar muita gente que está na faculdade, que não tem acesso ao mundo externo. Exatamente. Né? É a bolha. Assim, eu me senti... O que a Carol disse foi a mesma coisa. Eu me sentia muito o cara fora da manada, o estranho. Foi por isso que eu quase fui fazer urologia, que eu falei, talvez eu tenha que me encaixar. Eu já estava no último ano, já tinha estudado muito a parte de urologia, já consegui gerar resultado e eu fiquei inseguro naquilo. Eu falei, é uma decisão muito séria. E quando você se sente fora, é muito ruim, porque você não tá vendo de fora. Você tem muito viés ali. Você está sendo totalmente julgado dentro de uma bolha. E uma coisa que me fez depois respeitar muito minha intuição foi que eu percebi que, ainda bem que eu era fora. Porque quando eu me formei, eu só cheguei onde eu cheguei com a velocidade porque eu era diferente. Porque ser igual a todo mundo não é legal. Daí, só que fala isso para um universitário. Pelo contrário, ele entende que ele tem que ser parte do todo. Igual assim, tem que saber um pouco sobre tudo na medicina, mas você pode saber muito na hora. Ah, não, depois, eu descobri isso depois, mas nem sei o que eu quero, porque eu fiquei tanto tempo querendo saber tudo que hoje eu não decido por nada. Daí vai por quê? Vai pra clínica médica, porque não descobriu, vai pra pediatria, ginecologia ou clínica. Para ter mais um tempo a pensar, mas assim, não tô perdendo tempo parado no plantão. Ainda tenho tempo a pensar, é uma etapa antes. Então acho que isso acaba sendo muito frustrante. A gente está vivendo essa mudança do mercado médico, que eu acho muito positivo, mas eu vejo muita transição de carreira. Eu observo muito, por exemplo, assim, as pessoas perdendo amor pelo que elas faziam. Na parte da ginecologia e obstetrícia, eu percebo muitos obstetras que amavam aquilo. Eu tenho uma colega que está fazendo residência de obstetrícia, eu já falei para ela, olha um pouco fora da bolha. Porque a pessoa depois ela pode deixar de amar o que ela fazia, porque ela se sobrecarrega, ela não é valorizada, Bastante, né? é mais o mesmo. Ela está no plano de saúde, ela não consegue sair, ela dá plantão, ela não pode viajar, não aproveita a família. E o burnout, que eu nem sabia que existia burnout, né? É uma doença mental relacionada com o trabalho e é uma doença que te muda, né? Você muda seu comportamento, você passa a tratar as pessoas da tua casa, então você leva para casa aquele estresse, você começa a tratar mal outras pessoas, você começa a se isolar por conta disso. Então é uma doença que afeta muito os médicos, justamente por tudo isso. E isso que o Hugo falou, né, sobre a gente querer saber tudo, é algo que pesa muito. Eu lembro de um dermatologista, que hoje é um dermatologista extremamente bem sucedido, que quando ele estava, acho que ele era meu calouro, ele estava no segundo, terceiro ano, ele já sabia que ele queria dermatologia e ele não queria estudar outras coisas, né? E ele era motivo de bullying. Retaliação. Retaliação total, não só pelos alunos, mas pelos professores. Todo mundo tirava sarro dele. E hoje ele é fantástico como dermatologista. Ele já sabia o que ele queria e ele direcionou. Dessa forma, ele levou o internato de uma forma mais leve. Mais leve. Porque ele sabia o que ele gostava, ele estudava aquilo que ele gostava e ele tinha mais tempo, porque ele não estava nessa que a gente às vezes fica de querer aprender tudo, saber tudo. E isso é impossível na medicina, né? São muitas áreas, é muito difícil você conseguir saber tudo e ter que estudar tudo, é pesado demais para nós, né? Essa foi uma decisão que eu tive coragem de fazer na faculdade, mas foi o quê? Depois que a atividade física. Depressão. Comecei a fazer crossfit na época, vinha sedentário, universidade, eventos. Crossfit me trouxe bem-estar. Eu comecei a estudar o quê? Alimentação e fisiologia do exercício, para o que eu queria treinar bem. Eu falei, interessante. Aí que tá, como eu não estava bem emocionalmente, eu não queria muito estudar o resto. Não me motivava, já não estava motivado. Mas eu queria muito estudar aquilo. E eu fui levando em paralelo. Então, assim, me deu a capacidade, por exemplo, assim, já de rapidamente ter coragem de assumir e entrar no mercado de trabalho. Então, falta talvez um pouco disso, de você instigar a pessoa, achar que...
cada vez menos a gente precisa de generalistas, cada vez mais especialistas. Lógico, tem que ser médico antes. Você tem que saber justamente conduzir, cuidar da vida de uma pessoa, da saúde. Mas isso não quer dizer que você não pode aproveitar seu tempo, porque senão é aquela coisa. Eu fiz 3 anos de geral, mais 3 anos de urologia. Tá, e agora vai começar a fazer pós-graduação para realmente descobrir o que gosta. Porque até então eu tava vendo um monte de coisa, talvez não vai ser sua realidade. Sim. Se fosse diferenciado isso um pouco. E acaba que eu acho que é a principal mudança que tem que acontecer no mercado, porque isso, por exemplo, vai abrir margem para as pessoas colocarem empreendedorismo na faculdade. Exato. Então, eu até fui convidada, tem um mês para dar uma aula de gestão e empreendedorismo, porque hoje tem a Liga, numa faculdade lá de São Paulo. E eu fiquei muito feliz com o convite, né? Eu falei, nossa, na minha época, se eu pudesse ter tido essa oportunidade de entender o que era gestão, entender o que é empreendedorismo, entender o mercado da medicina, o que é você sair, que não existe só o plantão, que talvez quando você acha que tem só o plantão, você não pega, né? Você não coloca a energia que você tem para aquilo que você ama. Então, você acha que é só você ir lá dar o plantão. Mas tem outras oportunidades. Se você não passar na residência, você pode fazer uma pós-graduação, você pode fazer tudo isso para te orientar. Mas aí eu falei para os alunos, me manda todas as perguntas para eu basear na aula. Todas as perguntas eram sobre o plantão. Como foi seu primeiro plantão? Onde você arrumou o primeiro contato? Então, eles tentam sair dessa bolha, mas a própria faculdade, a própria medicina te ensina a dar o plantão. Então, eu acho que é isso que a gente tem que sempre falar. E é um motivo muito bom da Prosperi estar trazendo isso para os médicos. Antes de passar no vestibular, o médico já imagina quando eu formar fazer plantão. Acho que ver o médico ali, é o primo que é médico, fala fazer plantão. Como assim? Isso é sucesso. É igual ter a agenda cheia. Enquanto você não tem, é bom. Depois você tem, às vezes você quer diminuir o ritmo, porque às vezes você está abdicando a sua qualidade de vida. Exato. Daí você cai a qualidade, cai a sua entrega, então você percebe que é melhor fazer muito bem, coisa mais focada, poucas. Então, essa questão dessa mudança é muito importante e mostra justamente a questão da falta de clareza. A pessoa vai muito plantão por falta de saber o que existe depois da formatura. A minha meta era não fazer nenhum plantão pós-formado. Mas por que eu tive coragem de assumir isso? Porque eu vi que o plantão, além de me distanciava do que eu realmente queria, e eu vi que aquilo ali não me levava, na verdade, a lugar nenhum dentro do que eu planejava para minha carreira. Porque assim, falou sacerdócio, ótimo. Eu penso a mesma coisa, porque a medicina também é uma profissão. O engenheiro pode enriquecer, construir uma casa, o empresário pode enriquecer. Por que o médico não? Ele pode, desde o quê? Ele não faça o mal ao outro para se beneficiar. Você está ajudando a pessoa, está realizando os sonhos dela, tá tudo bem. Então eu percebi que o quê? Me formei. Sei gerar resultados, sei, tenho essa segurança, tenho responsabilidade. Se eu tivesse 12 horas no plantão, eu ia estar 12 horas ali talvez pelo dinheiro ou por não saber o que eu tinha que fazer. Depois eu ia estar cansado para estudar como usar redes sociais para me comunicar bem, o que é muito importante para o médico, saber se comunicar, mostrar quem ele é. Então o plantão só me distanciava. Então não é que eu tinha uma coisa contra o plantão, mas eu sabia onde eu queria chegar. Então aquilo ali me desviava. É igual eu falo ao paciente, você sabe onde você quer emagrecer? Tá aqui o caminho, te entreguei. Se você sair no final de semana, você vai ter que voltar, você vai chegar, mas está se distanciando. Para mim o plantão era a mesma coisa. Mas eu percebo que para muita gente é essencial. Você já é um pré-requisito, todo mundo tem que fazer plantão, senão não é médico. Então acho que essas mudanças são muito positivas e essas transições de carreira, igual a sua, Bruno, é justamente para fortalecer isso aí. Eu acho que uma das coisas, quando eu te convidei, eu pensei em ser um tema que é muito legal para quem está em casa hoje assistindo, porque muitas pessoas têm essas dores. Um caso que me chamou bastante atenção, recentemente para a Prosperi, eu estava filtrando algumas pessoas para um evento presencial, e eu falei com um médico recém-formado, que eu fiz daí toda aquela parte ali de entrevista, para ver se tinha perfil de participar do evento, até que foi a imersão. E ele me chamou a atenção porque daí ele veio conversar comigo. Ele tem na família uma clínica da parte de reprodução humana. Ele gosta da parte de gestão e tal. Mas ele foi muito dedicado na questão de centro acadêmico e tal, comunidade, perto dos professores. E estava o quê? Ele estava estudando para fazer residência de ginecologia. Só que ele não queria. Assim, aquele distanciava. Eu falei, cara, olha isso. Se você sabe onde você quer chegar, e está distanciando, talvez
você tem que justamente ter essa segurança, essa coragem de olhar. Porque se você seguir aqui, você pode ficar chateado amanhã. Se frustrar, e daí vai ter perdido tempo. Ganhar experiência. Né? Mas sofrimento pode... mental que isso causa, né? Então, assim, eu achei muito legal, porque você fala sobre a questão de gestão, eu tenho já a clínica da família, eu queria poder entrar lá e já aplicar conhecimento, eu mesmo tenho que fazer uma pós focada nisso, que... Eu falei, é isso. Então, porque se você vai fazer uma residência e não é o que você quer, você está falando que o resultado não é o que você quer, depois você tem que fazer a pós ainda, para daí voltar para o que você quer. Daí começar a estudar empreendedorismo, talvez, porque a residência talvez não deixou tempo para você. Então, nossa área também. Como que você vai fazer uma residência? Não tem como. Ela é multidisciplinar. Então, como que vão cobrar uma residência? Não dá. Você tem que entender o todo. Exato. Eu acho que isso muda muito. A dermatologia, todos nós que estamos trabalhando com estética. Com estética, com qualidade de vida, com a medicina que não espera adoecer, né? Que a gente previne. E são estigmas que estão sendo quebrados. E profissionais como nós, justamente, somos provas disso. E eu acho que por isso é essencial a gente compartilhar isso, para ajudar essa pessoa que está lá. Eu acho que a gente tem um papel disruptivo, né, quando a gente fala em estética. Por quê? Porque a gente já sabe hoje que o que é saúde, né? Saúde não é só você não ter uma doença, você não precisar tomar remédio. Fala assim, eu não tomo nenhum remédio, eu não tenho nenhuma doença, eu sou saudável. Não. Né? Então, a saúde vai além disso. Bem-estar mental, autoestima. Quantas pessoas aí que estão doentes porque tem, né, alguma dor relacionada com autoimagem, com autoestima, com amor próprio, né? Então, quando a gente fala de beleza, quando a gente fala de estética, a gente está indo além daquela saúde tradicional. Então, também nós estamos rompendo, né, aquela barreira do ou você está doente ou você está saudável. Não é isso, né? Vai muito além disso. O espectro é muito maior. Com certeza. A gente tem um perfil, acho que, de pacientes muito semelhantes na nutrologia e na dermatologia. Eu, por exemplo, atendo muito mães com sobrepeso. Você percebe ali o que é. Ela é saudável, faz os exames dela, você não vai encontrar nenhum problema. Mas aí você começa a perceber o peso real da estética. Às vezes essa mãe hoje está cheia de responsabilidade, ela tem que ser a melhor mãe para a sociedade. Então ela abre mão dela. Ela já não vai na academia, ela já não vai na manicure, ela já não vai no salão de cabeleireiro, porque senão vão falar que ela não é uma boa mãe, que não dá atenção para o filho. Com isso, já começa a ter problema. Ela não se reconhece mais, começa a ter problema no casamento. Às vezes dá problema na questão do casamento, que chega a romper esse casamento e a criança vai sentir isso, a mãe já não consegue dar o que a criança precisa, e a gente vai falar que realmente a estética, por exemplo, não importa. Depende para que ela está olhando. Se você está olhando para exame bioquímico, talvez. Agora, se está olhando para um ser humano, não tem. É entender a dor do paciente. Eu acho que é isso que o médico tem que entender. Quando a gente entra na faculdade, faz aquelas perguntas. Por que você escolheu a medicina? Para salvar vidas. Então, a estética, a saúde, o bem-estar é salvar a vida. Você cuidar de alguém, você promover esse autocuidado, esse bem-estar, você estar bem com você mesmo. É isso, é saúde. Eu acho que é isso que as pessoas têm que entender, porque tem um certo preconceito. Quando a gente olha, né, as necessidades básicas lá, lembra da pirâmide de Maslow? Não sei se né? Que a gente fala assim, beleza, então a necessidade básica do ser humano é comida, bebida e um teto. Então, beleza, então você vai comer grama, vai beber água e vai morar em qualquer lugar. Isso vai satisfazer as tuas necessidades? Pode ser que você não morra por isso, mas você vai estar sobrevivendo, né? E na medicina também. Eu não tenho uma doença. Tudo bem, mas é só isso. Você não quer mais, né? Você não quer ter essa possibilidade de se amar mais, de poder explorar ao máximo o teu potencial, tua performance física, né? Tem muitas pessoas que nem sabem qual que é o potencial máximo delas, físico, mental, social, né? Onde elas podem chegar. Desacreditam, né? E, cara, quando você muda a tua autoestima, a tua maneira de se enxergar, você consegue chegar muito mais alto, né? Na tua carreira. Você consegue acreditar empreender, em você. Acreditar em você, ter mais segurança. Exatamente. Eu sinto muito esse impacto. Eu trabalho muito com famílias. Tem um caso de um paciente clássico. Ele procurou porque deu problema em todos os exames, daí sim, né? O homem geralmente quando tem mais uma dor, que põe em risco alguma coisa importante para ele. Ele chegou para mim calvo, sobrepeso, desleixado.
ele perdeu muito peso. Daí ele veio depois, nunca esqueça, a gente perdeu 20 e poucos quilos. Na consulta ele perguntou se eu conhecia alguém que fazia transplante capilar. É isso, a pessoa estava viva, a energia dela se percebia. Eu tenho inúmeros casos e falo, é esse resultado que paga. Não é aquela assim, ok, o abdômen definiu. O que significa o abdômen definido para essa pessoa, talvez? Ele é consequência, porque ela está se sentindo tão bem que ela vai treinar todo dia com força. Ela vai comer bem, porque daí ela viu que ela já treinou com energia. Então uma coisa puxa a outra, a gente não pode esperar, simplificar. É a mesma coisa, fala assim, é só fazer dieta. Fecha a boca e come. Calma aí. Existe uma pessoa ali por trás. É entender que o paciente é único, né? Qual que é a dor daquele paciente? Talvez a dor desse paciente era só o cabelo. Exato. É você entender a dor que o paciente tem e o que você pode entregar através do seu resultado. E olha que interessante, se a gente aprofundar no comportamento, essa pessoa, hora nenhuma ela deixou de se importar com o cabelo. Só que por não saber o que fazer e por ela acabou se perdendo sua identidade, sua confiança. Porque assim, não foi que ela começou a se preocupar com o cabelo. Quando ela percebeu que ela tinha um potencial, ela, transformei. Eu posso meu cabelo também. Exato. Existem hábitos que são angulares, né? Por exemplo, parar de fumar. Às vezes, o hábito de parar de fumar vai fazer, parei de fumar, consegui. Ou emagrecer, né? Mas, consegui. Bom, já que eu consegui parar de fumar, talvez eu consiga perder peso. Uhum. Né? Então eu vou pra academia. Já parou de fumar e já foi pra academia. Bom, já que eu tô conseguindo ir pra academia, eu acho que eu vou procurar um nutricionista porque eu vou melhorar minha dieta. E aí vai indo. Um vai puxando o outro. E essa pessoa começa a prosperar, começa a crescer. Se eu tô indo bem aqui no físico, por que eu não posso melhorar o meu profissional? Né? E aí vai. Às vezes tá lá num emprego que não satisfaz, tá infeliz, ou num relacionamento abusivo, sei lá, ela fala, peraí, eu consigo, né? E aí esse poder pessoal faz com que ela vá fazendo uma coisa na sequência da outra e mude completamente de vida mesmo. Por isso que quando a gente fala, né, transformar vidas, realmente é isso, transforma. Né? Não só a própria vida, mas a vida de outras pessoas também. As pessoas que convivem, né? Que convivem. Exatamente. Isso faz muita diferença. Essa questão aí que você falou, por exemplo, dos hábitos angulares. Isso impacta muito na pessoa quando você percebe justamente o quê? Uma coisa que ela fez, ela já vai fazer o próximo passo. Aí que aumenta muito a responsabilidade para nós que trabalhamos com a qualidade de vida. Porque, vamos supor, o cardiologista ali fez o quê? Controlou uma pressão alta. Ok, vamos manter controlado e acompanhando. Nós temos uma responsabilidade muito grande, se a gente quer realmente transformar a vida, é mostrar para esse paciente que não é um passo só. A gente tem que quebrar em múltiplas etapas. Nós somos responsáveis por mostrar o caminho. Agora, você que você falou várias etapas. Muitas vezes é você que tem que ir instigando na pessoa, porque ela já não vê potencial nela. Porque quando ela perde peso, perguntam, o que você está tomando? Em quem você está indo? E ela já não vai ver crédito nela. Uma coisa que eu trabalho muito é isso. Não foi Ozempic, não foi implante. É você. Quem acordou cedo para treinar? Quem se alimentou bem? Isso aqui é questão metabólica. Você fez isso. Você toma... A pessoa, ela começa aqui. Porque nós, em sociedade, já tem esse peso de muito olhar para o outro e acabar tendo esse julgamento. E a pessoa, porque por falta de identidade, ela acaba se perdendo. Né? Falando em identidade, a Carol falou uma coisa ali que me chamou muita atenção. Que mostra até que, às vezes, já no começo da faculdade, começa um certo problema ali, um estigma, um julgamento. Isso eu quero até falar, porque provavelmente muitas pessoas em casa podem estar passando por isso. Primeira semana de faculdade de medicina, eu nunca esqueço, perguntaram assim, por que você escolheu a medicina? Eu lembro, era um professor que era psiquiatra, dava matéria de introdução à medicina, eram 41 alunos. Eu vou chutar ali que talvez 30 falaram para salvar vidas, ajudar o próximo. Eu lembro que teve uma pessoa que falou que era por questão financeira, foi retalhado. Eu falei assim, se ele vai ajudar muitas pessoas e quer o financeiro, tudo bem, é o meio do caminho ajudar pessoas. Eu lembro até hoje a frase que eu falei. Eu falei, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas espero até o final descobrir. E eu tive coragem de falar isso. Na hora, assim, falei naquele tom de piada e tal, porque eu falei, eu não me identificava com aquele, eu quero salvar vidas, porque eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo de verdade. Só que eu tive coragem lá ser eu, e hoje eu ajudo muitas vidas. Então, se eu lá tivesse salvar muitas vidas, será que eles não teriam me perdido? Eu teria tentado me igualar aquilo ali já começaria o problema.
Sim. Então isso mostra justamente como o comportamento dele vai fazer a pessoa já... Ela se acomoda, ela já sabe plantão. Então por que ela vai estudar empreendedorismo? Por que não vai? Por que vai demorar a ter um pouco nas faculdades? Porque as gestões das faculdades ainda são um pouco mais conservadoras. Então quando começar a ter essa influência externa, é igual política. Quando começar a ter influência externa, mostrar, não, peraí, o novo assusta. Mas daí com o tempo que, não, mas peraí, por que gostam tanto deles? Ah, porque eles cuidam de tudo. Ah, tá. Implante hormonal. Eu, gestrinona. No começo, eu já julguei gestrinona. Quando? Quando eu não conhecia. Quando eu só via, palácio, beleza. Quando eu fui começar a estudar ela, eu falei assim, cara, sai do chip da beleza que nada. Assim, olha o potencial que esse medicamento tem de ajudar pessoas. Exato. Então, isso faz muita diferença. Acho que é essencial pro médico ter essa... E cabe a nós. Falou ali, tomamos frente. Pode ser, hoje a gente apanha no mercado, né, de certa forma. Para abrir para amanhã ser mais fácil para quem está vindo. Exato. Isso é muito bacana também, né? Eu acho que essa iniciativa nossa, né? Primeiro, vamos fazer a parte de romper, né? Disruptivo. E depois vamos trazer o pessoal, né? Então, através do Instagram, né? Cursos. Então, depois eu comecei a perceber, pô, tem tanta gente boa aí, disposta a ensinar, né? E ensinar de verdade. Não, às vezes você vai lá fazer uma especialização, uma pós-graduação, que você fica ali horas e não te entregam tudo, né? Colocou no slide um livro. Então, assim, cara, nós, né, que decidimos empreender, que decidimos abrir um CNPJ, a gente também tem essa responsabilidade de mostrar e trazer mais pessoas. Por quê? Porque, como tu disse, né, hoje nós podemos ser julgados, às vezes, né, principalmente na nossa área. Poxa, eu não posso mostrar o resultado no meu trabalho, né? Eu vou ser julgado por mostrar o resultado do meu trabalho, né? Mas por que isso acontece? Porque lá, né, nos conselhos, ainda existe essa mentalidade, né? Ainda temos colegas que estão há muito tempo e que ainda talvez não enxergaram a importância da internet, das redes sociais e como você pode aumentar a segurança do teu paciente, né? Quando você mostra um resultado positivo de uma forma ética, né? Porque às vezes o paciente não vê o resultado que você pode gerar e ele vai num charlatão que mostra resultado e ele vai falar, opa, peraí, eu vou nesse aqui, porque esse aqui mostra resultado. Né? Por que o doutor não mostra? Né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a trabalhar para começar a quebrar esses paradigmas. Porque alguém de nós precisa entrar num conselho para começar a mudar. Né? Porque essas pessoas não estarão lá para sempre. Então, a gente precisa também preparar os novos médicos para poder mudar esses paradigmas. Né? Acho que é importantíssimo esse papel nosso também. E mostrar que está tudo bem. Igual o antes e depois. A Prospere mesmo, como que ela surgiu na minha vida? Foi justamente eu perceber que o quê? Eu precisei aprender, me dedicar muito a outras áreas, tipo gestão bruta, marketing bruto, vendas bruto, para aplicar na medicina. Não tinha ninguém para me ensinar aquilo, ninguém tinha me direcionado. Eu encontrei só, minha irmã me indicou, e eu fui entrei num mundo desse. Eu falei, cara, existe um mundo muito complexo ali, não basta ser médico. Você tem que saber muito mais, né? E daí quando você pega essa parte de antes e depois, é muito importante porque isso mostra pro paciente, dá segurança para ele. Se é ele que importa no final, na verdade devia incentivar. Talvez com controle do quê? Veracidade? Claro. Saber se isso realmente está acontecendo. Ah, não, a pessoa tá... Porque, voltando à questão da Prospere, nós que estamos na frente, muitas vezes vamos ser julgados de charlatão. Já fui. Eu falo, eu tenho tanta tranquilidade de deitar minha cabeça no travesseiro à noite e saber que, cara, eu tô ajudando um monte de pessoas. Nunca fiz uma venda que não tinha indicação e tal. Mas tá tudo bem. Fala que é charlatão. Qual que é o resultado que você gera, cara? Exato. O que importa é o paciente. Vai ter resistência. Então, a Prospere trouxe com essa ideia de o quê? Pegar o bom médico, o técnico, que consegue gerar resultado,
mas tá perdendo espaço no mercado pro cara que às vezes não se dedicou na técnica, mas sabe comercial. Exato. É por isso que outras especialidades, né, fora da medicina ganharam tanto nome por conta disso, Abrimos porque mercado. eles podem. E eu acho que isso acontece porque nós médicos não somos unidos. E nós temos medo. Exatamente. Eu já conversei com colegas que são excepcionais técnicos, né? Grandes técnicos, grandes especialistas, cirurgiões plásticos, dermatologistas, que eles têm medo de se expor na rede social. Né? Tem vergonha, às vezes não é nem vergonha, às vezes é medo mesmo. Fala assim, poxa, se eu me expor, eu posso ser julgado pelo meu conselho de classe. E aí, o que acontece? Eles se calam. E quando eles se calam, outros vão lá e se destacam. Né? Então, os bons profissionais precisam se destacar também. Precisam ser reconhecidos, Exato, né? porque, Valorizados. às vezes o cara não investe em conhecimento técnico, em habilidade, mas ele investe em marketing. Em marketing. Ele fala bem, ele se comunica bem, ele vende muito bem. Exatamente. Aí ele não precisa nem ser bom. Eu não preciso entregar o resultado. Paciente vai em quem se comunica bem, quem vende. Né? Porque o paciente ele tem um sonho, ele quer, né? Ele tem uma dor. Ele não tá comprando o procedimento, ele não tá procurando botox. E quem vende o resultado pra ele, ele leva. Exato. Enquanto às vezes esse cara aí, o bom médico, ele tá muito preocupado com eu sou a técnica do botox e tal. Isso. E tem um grande problema, o médico ele tem medo de errar. Porque a gente entende que o médico não pode errar. Então ele se baseia o quê? Sempre atrás das diretrizes, porque ele entende que aquilo ali protege ele. Uhum. Eu deixo bem claro pro paciente meu. Eu falo assim, olha, eu não tenho medo de errar. Eu não tenho medo de errar. Porque se eu posso errar, posso. Mas o que me garante? Eu estudo, sempre estou me atualizando, mas pode acontecer. Então, assim, eu não vou deixar de fazer para você o que eu acho que é certo, que vai te trazer qualidade de vida, resultado, porque eu tenho medo de ser prejudicado caso eu erre. Calma aí. Isso é egoísmo. Claro. Então, eu prefiro o quê? Ter a chance de errar e se um dia eu errar. Lógico, um neurocirurgião. Tem que entender a realidade de cada pessoa. Né? Se um dia eu errar, vou reparar. E assim, provavelmente, o meu paciente vai me apoiar, vai me defender, não vai me atacar. Porque ele vai entender o quê? Ele estava tentando fazer o melhor para mim. As pessoas sentem. A visão que eu tenho é um pouco diferente dessa questão de conselho. Isso, o que você falou é muito sério. Abriu margem para outras profissões pegarem mercado. Mas a minha visão é muito mais do que eu não estou disposto a fazer isso, então eu não permito que os outros façam. Porque a partir do momento, por exemplo, que você expõe seu antes e depois, se eu não tenho antes e depois, vou expor o quê? Então isso pode, isso aqui, talvez desmascarar pessoas que não são boas, mas que têm um currículo muito bom. Então, o que eu falo o que é importante para o paciente, a pessoa final, é ele ver quem realmente está ali. Não sabe se comunicar. Mas da comunicação, você não estudou talvez um monte de coisa, só fez residência, às vezes você não queria fazer geral. Comunicação é muito importante se você quer gerar resultado do paciente. Como que você vai emagrecer alguém sem entender de comunicação, que é engajar o paciente a seguir o que você acredita ser o certo para ele? Não é só passar receita. Até comunicar as possíveis intercorrências no tratamento para que o paciente entenda, né? E não aconteça, né? Porque a maioria dos processos médicos que acontecem por parte do paciente é por falha de comunicação. O médico não explicou que poderia acontecer. E o bom profissional é aquele que explica o que pode dar errado no procedimento, que pode acontecer e que está apto a tratar essas complicações. Porque muitas vezes a gente recebe complicações de outros profissionais, né? E como é que fica a comunicação daquele profissional com o paciente? Poxa, o paciente não sabia talvez que aquilo poderia acontecer, ou assim, sabia que poderia acontecer, mas aconteceu. Por que o meu médico não conseguiu resolver? Meu médico, que às vezes nem é médico. E daí o que acontece? Eles acham que é médico, mas não são. E quando você está fazendo, você está caladinho. Quando você tem um problema, você vai contar para outras pessoas. Daí as pessoas falam assim, mas não te avisaram? Então, eu falo, é uma bomba relógio. O profissional que quer se esconder ali, quer se aproveitar, daqui a pouco se queima. Ele fala, a coisa mais importante que você tem é a sua reputação. Precisa de um monte de médico sazonal aí que fica mudando de cidade e tal. Porque assim, ele não consegue criar um relacionamento com a pessoa, muitas vezes se expõe, gera problemas ali, e ele acaba tendo que sair, porque o mercado vai fechar essa pessoa. Por que você está conseguindo crescer em Balneário Camboriú? A gente percebe que é um crescimento. A gente estava esse tempo falando no podcast com o Dr. Pedro Córdova, justamente isso.
Falam que Balneário Camboriú, a cidade é cheia, tem muito de tudo. A gente puxou o assunto de não existe concorrência. Isso não quer dizer que eu vivo com soberba, prepotência. Só existe um Bruno Matias. Quem realmente se interessa por você, que bom que você está lá em Balneário Camboriú para atender essa pessoa. E que você está feliz lá. Porque se tivesse talvez em outra cidade, abrindo mão de estar lá, talvez você não estava feliz para ajudar quem realmente importa. E quando a gente estabelece valores inegociáveis, isso reflete para o paciente. Então, assim, hoje os meus pacientes sabem que eu não tenho horário de manhã. Por quê? Porque eu tô cuidando de mim. Os pacientes sabem disso. Eles apoiam. Exato. E você precisou tirar esse tempo para você, até para você entregar bons resultados para os seus pacientes. E é interessante porque a minha meta nunca foi buscar liberdade financeira. A minha meta era ter um tempo para mim. É ter qualidade de vida, é poder morar onde, igual eu falei pro Hugo, desde criança eu falava assim, nossa, depois eu quero morar em Balneário Camboriú, né? Então, isso estava lá no meu subconsciente, nos meus sonhos. E também, quando eu estava lá no meu burnout, eu acordava 4:30 da manhã, tinha que ver todos os pacientes para estar 7 horas na cirurgia. E às vezes saía 10 horas da noite, cansado, tinha que dormir poucas horas para estar lá de novo. E o que eu pensava? Eu pensava assim, nossa, eu não vejo a hora de quando eu vou poder dormir, acordar, poder fazer as minhas coisas para depois ir trabalhar. E isso reflete nos resultados. Porque o paciente fala, poxa, esse médico ele se cuida, esse médico ele tem as prioridades, sabe dizer não, né? Exato. Isso faz toda a diferença. Às vezes até inspira seu paciente. Exato. É fazer o mesmo, então ele se cuida. Então eu tenho que me cuidar. A gente trabalha com a área que a gente inspira as pessoas. E essa parte aí, justamente, você estava falando de o resultado, você ser a prova disso é muito importante, porque você vai representar essa pessoa e ela quer saber o que você faz. Porque não adianta você falar... Né? Ela espelha, nós somos aqui não funciona mais que ele assim... Não só para outros médicos, mas também como para os pacientes. Não adianta só falar hoje em dia, você tem que mostrar o que você faz, porque senão fica aquela coisa, você manda fazer e não faz? Eu vejo muito uma foto tua, né, de antes e depois tua. Cara, isso você viveu o processo. Então, você sabe falar. Além do conhecimento técnico, você colocou tua pele em jogo e você viveu o processo. É isso, né? Então, a gente tem que viver o processo do que a gente faz para os nossos pacientes, né? A gente tem que se cuidar. A gente tem... É uma obrigação, na minha opinião, sabe? Do médico. Ele, além dele ser técnico, ele tem que viver aquilo que ele ensina. Para ele cuidar do paciente, ele tem que estar cuidando dele. Vai dele. aprender natação com uma pessoa que não sabe nadar. Ela pode ser um excelente teórico, mas na hora que ele cair na piscina, ele vai se afogar. Sim. E tem que medir as consequências, porque assim, vamos pegar um cardiologista, daí ele está sobrecarregado, porque ele não teve instrução sobre como construir uma carreira, ele seguiu a orelhada. Hoje ele atende um monte de plano de saúde, ele não tem tempo, ele vive doente, daí ele é sedentário, ele é tabagista, tá obeso. Entendeu? Tá obeso. E, então assim... Ele não tá bem, ele não sabia o que ele queria, ele abriu mão da real identidade dele, tá, olha o que custou. Custa muito caro. E aí ele vai chegar pro paciente com que autoridade? Fala assim, você precisa emagrecer. Né? E o que o paciente vai olhar, né? Vai pensar, poxa, mas... né? Bruno, e sua história, né? Que muito bonita, assim, me comoveu até de ouvir. E para outros médicos que estão escutando aqui nós, é uma história muito bonita, porque é uma história, assim, de determinação, de coragem, que foi aquilo que eu te falei. Então, se fosse para você falar hoje, assim, para um médico que está ouvindo, o que você falaria? Bom, acho que o primeiro passo é descobrir quem você é, né? Tentar descobrir a tua identidade. Porque muitas vezes você é jovem, às vezes você viveu a mesma coisa durante muito tempo, às vezes as influências são sempre as mesmas, né? Então busque descobrir quem você é, qual é o teu perfil, né? E faz o que tu gosta, sabe? Não tenha medo do que os outros vão pensar de você. De ser diferente. Se orgulhe. Porque as pessoas que são diferentes são as pessoas que prosperam, as pessoas que são diferentes são as pessoas que conquistam, né? Então aquela história, o prego que se destaca vai tomar martelada. Vai sim. Mas
mas essa martelada vai te deixar mais forte e vai fazer com que você se destaque. Então, assim, não tenha medo de assumir a tua identidade, não tenha medo de dizer não, né? Porque o jovem, o imaturo, ele tem muito medo de dizer não, ele tem muito medo da rejeição. E eu acho que o medo da rejeição paralisa. Então, não tenha medo da rejeição, busque informações, não acredite em tudo que se fala, porque os nossos mestres, eles são pessoas, são humanos, então também pode ser que eles não tenham o conhecimento suficiente sobre uma determinada área, né? Então, vá buscar conhecimento. Às vezes a gente ouve, né, um professor falando mal da área de nutrologia ou da medicina integrativa, dizendo que é charlatanismo e tudo mais. Vá buscar pacientes que fazem esse tipo de tratamento. Como que esse tratamento impactou a vida dos pacientes, né? Que dessa forma tu vai ver ali o resultado final, né? Que é aquela pessoa que teve a vida transformada. Acho que resume em questione sempre, independente de quem tá falando. Exato. Tem que e acreditar em você. E tem que acreditar. Eu acho que o principal é acreditar. É a confiança, né? Confiar em você mesmo. Acho que o que dá confiança é o quê? Você precisa ter uma base, valores. Não tenha medo de sair da curva. Se você tem valores, cara, você quer fazer o bem, você sabe que não está fazendo nada de errado, você acredita naquilo, você vai fazer muito bem. Vai. Agora não, assim, eu tô a tendência. Então fica na linha aí, porque é melhor, porque daí isso pode gerar um problema. Coragem, né? Valores negociáveis. E trabalho duro, porque não existe atalho, né? Não vai ser do dia pra noite. Essa minha trajetória que eu contei pra vocês foram 12 anos, né? Então não é do dia pra noite. Mas, no final, a conta fecha. Uma última coisa aqui, dá pra fechar, é que o que a gente busca, prospere, né? Prospere, sucesso. Sucesso é muito subjetivo. E você me falou ali, me deu um insight que muitas vezes a pessoa que tá no burnout, ela tá torcendo pra passar mais rápido o tempo, pra acabar aquilo, o plantão. Ou seja, tá torcendo pra sua vida passar mais rápido, só tem uma. É verdade. Então, assim, é isso que você quer pra sua vida? Só vai levar um, que a gente não sabe se é depois. Então, talvez o sucesso seja você pisar no freio, reduzir isso aí e assumir outras coisas. Com certeza. Cuidar de você com mais carinho, né? Olhar pra você. Se amar. Se amar. Se a gente quer entregar isso pros nossos pacientes, a gente tem que olhar pra nós antes. É isso, agradeço muito a participação de vocês. Eu acho que saiu um papo muito bom para quem está hoje em casa ouvindo. Muito consciente do ponto de vista de realmente não é de induzir você a nada, mas aqui foi muito sobre nível de consciência, abrir, mostrar que existe outro passo, questione. Né? E até deixar aí para vocês uma palavra também de finalização, vocês dois. Muito que a gente falou de cuidar do paciente, mas olhar para nós. Olhar para nós, se amar, cuidar, assim, de tudo que a gente pode para entregar. Tem, igual o Bruno falou, não existe passo a passo do sucesso, e não é aqui a gente não tá para falar, existe o passo a passo do sucesso. Sim, aqui a gente tá para ajudar pessoas que escutaram a sua história e que talvez esteja passando por isso e que vai lá tentar mudar para gostar mais dela, né? Passar por esses obstáculos, mas com muita determinação. Então eu acho que é isso que a gente tem que pensar e refletir. É isso aí. Eu espero que essa minha história, que eu falei de uma maneira muito clara, muito direta mesmo, e expus a minha vulnerabilidade para que outras pessoas que também estejam passando por isso possam se identificar e talvez tomar a decisão, né, que pode estar causando um sofrimento enorme, né, porque só quem passa por isso sabe como é sofrido. Então, espero que você aí em casa que está ouvindo esse podcast possa, né, criar coragem, assumir as próprias vulnerabilidades e tomar uma decisão que pode mudar a tua vida e que você pode, sim, viver a medicina de uma forma leve, né, e feliz. Então é isso. Obrigado aí pela participação. Você acompanhou esses dois profissionais aqui que deram muitas informações para vocês. Acompanhe eles nas redes sociais que vão ficar aí na descrição. E até o próximo. Valeu.